Guest, Gustavo Godoy. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Tarobá Cidade, que está só começando. E bora começar com música? You just show me the light. When I make you, baby, I just knew that you'd do that to me. And then the way you make me feel your love is so, you touch your crazy face, I just embrace and taste. You make me feel like I won't let you go. The light you show me, I want to show you. And there's no place to feel the sorrow. So let me love your life, there's no tomorrow. If you feel it too, babe, give yourself to me, love. Gonna set you free now. I'm gonna make you feel blessed. You just need to say yes. We are gonna be fine. We are gonna be fine. I'm so ready for you to be mine. We are gonna be fine. We are gonna be fine. And I just wanna say you're mine, you're mine. We are gonna be fine. We are gonna be fine. I'm so ready. Come and get you to be mine. We are gonna be fine. We are gonna be fine. I just wanna say you're mine, you're mine. Aí, Lucas Roberto com a gente. Que voz, hein? Meu Deus, daqui a pouco você vai falar desse lançamento dessa música nova aí, tá bom? Parabéns, e obrigada, Fabrício. Obrigada, Lucas. De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Londrina sobre o coronavírus, a gente vai passar aí os dados atualizados da cidade. Nós temos já 641 casos confirmados. 439 pessoas já foram curadas, foram 34 óbitos. 239 pessoas aguardam resultados de exames. E 3.218 casos já foram descartados. Aí você tem um panorama geral de Londrina, Paraná, Brasil e também do mundo. Depois da morte de George Floyd, cidadão negro sufocado por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos, manifestações contrárias ao racismo e à violência policial se espalharam por todo o mundo. Aqui em Londrina, os manifestantes se reuniram domingo à tarde no Calçadão. Ao redor do Calçadão foram bloqueadas pela Polícia Militar, que teve efetivo reforçado. Todos os participantes eram revistados pelos agentes. Quem compareceu à manifestação foi de máscara e manteve o distanciamento estipulado pelas autoridades de saúde como prevenção à Covid-19. Em cada cartaz, motivos diferentes para o protesto. Contra o racismo e fascismo, pedindo paz, o menino João Pedro, morto por policiais no Rio de Janeiro, também foi lembrado nas mensagens. A manifestação que está acontecendo agora faz parte de um chamamento nacional, isso é importante falar. Atos foram chamados em todo o Brasil para se posicionar contra o atual e contínuo genocídio da população preta. A Comissão de Direitos Humanos da OAB esteve presente. A entidade recomendou que o ato não acontecesse. A mensagem da OAB é que nós defendemos que as pessoas fiquem em casa devido ao coronavírus. É um assunto muito grave, um assunto muito sério. Porém, se vai haver uma manifestação, é direito das pessoas que elas se manifestem, sem ninguém tentando impedir. Os organizadores não contabilizaram o número de participantes. Já a PM disse que o ato teve a presença de aproximadamente 250 pessoas. Ninguém foi preso, mas alguns objetos foram recolhidos durante as abordagens. Alguns objetos que poderiam, naquele momento, ser utilizados como instrumento para a prática de lesão corporal ou para a depredação do patrimônio público e particular foram apreendidos e as pessoas foram qualificadas. Os manifestantes optaram em não marchar e ficaram aqui mesmo no calçadão durante todo o ato. Segundo os organizadores, novas mobilizações, mesmo que não presenciais, podem acontecer nas próximas semanas. Obviamente, nós não estamos sozinhos nessa, como eu disse, são mobilizações nacionais. Então, assim que a gente tiver também indicações dessas organizações nacionais, dessas mobilizações nacionais, a gente vai deliberar aqui o acontecimento de novos atos ou não. Gente, como mostrou na reportagem, a morte de George Floyd, um americano negro de 46 anos, sufocado por um policial branco que se ajoelhou sobre o seu pescoço por mais de 8 minutos, acendeu um sinal de alerta mundial sobre a questão racial. E, infelizmente, em pleno século XXI, ainda existem atitudes preconceituosas. E vale ressaltar que não é só nos Estados Unidos, não, mas aqui embaixo dos nossos olhos também. De acordo com a pesquisa do IBGE, 56% da população brasileira
é negra. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa aqui com a gestora de promoção da igualdade racial de Londrina e também ativista do movimento negro, Maria de Fátima Beraldo. Obrigada, é um prazer ter vindo aqui, prazer recebê-la. O professor de História, Luiz Carlos Manini, e também Erison Santos, que é palestrante. Obrigada, é um prazer recebê-los aqui. Gente, eu acho uma questão tão absurda até de se discutir, porque eu não consigo imaginar. Porque, na verdade, a gente é tudo da mesma raça, é a raça humana. Não deveria ser assim? Bom dia. Bom dia, Sara. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Bom dia aos meus colegas. Deveria ser, né? Mas não é essa a realidade, até porque nós, aqui no Brasil, nós temos uma herança de um sistema escravocrata que é o que determina toda a estrutura que a gente vive do racismo no nosso país, né? Então, assim, acendeu uma luz, mas o movimento negro já vem lutando há muito tempo, quer dizer, há mais de 5 séculos, não é? E desde a abolição da escravatura em 1888, depois aí passamos pela Constituição de 1988, que é quando a população negra tem assim um primeiro direito garantido na Constituição, que é a criminalização do racismo, né? Então, vem se fazendo a luta e fazendo essas denúncias. Ultimamente, com mais veemência, o movimento negro vem fazendo a denúncia dessa mortalidade, desse genocídio em curso da população negra, não é? Veja, só nas abordagens policiais nós somos 78% dos que são assassinados. Então, assim, isso precisa parar, claro. Isso precisa ser contido, isso precisa ser debatido, precisa ser discutido. Luiz, acho que a gente vê isso na história não só do Brasil, mas na história de vários países, como Estados Unidos também. Prazer receber você aqui, bom dia. Bom dia, Sara, bom dia, meus colegas. É um prazer estar aqui e eu acho que eu preciso começar falando de uma coisa que é muito importante, né? Que é o lugar de fala, né? Porque eu sou um branco, né? Que estou aqui para falar sobre racismo e óbvio que isso me desautoriza em muitas coisas, porque eu não vivo essa realidade, eu nunca vivi isso. Mas como a professora Maria de Fátima coloca, o racismo não é natural, o racismo ele foi construído. Isso. E foi construído por pessoas brancas. Então, enquanto branco, a minha obrigação também é fazer isso, é ajudar nessa desconstrução. Ajudar em meio a esse processo, me colocando ao lado de quem vive isso. Né? Justamente nessa questão do George Floyd, apareceu uma frase, né? Eu entendo que eu nunca vou entender, no entanto, eu vou apoiar. Eu não entendo, e era algo que eu estava discutindo antes, né? O que eu falo sempre com os meus alunos, eu tenho que me reconhecer como privilegiado. Eu tenho que reconhecer, e eu quero que meus alunos se reconheçam, principalmente de escolas privadas, como privilegiados. Não que a vida deles tenha sido fácil, mas que nós não passamos por muitas outras dificuldades que o povo preto passou. E eu também faço só um outro parêntese para usar a expressão preto, porque para mim, né, lembro disso de uma entrevista de um intelectual, ele dizia, o termo negro no Brasil é sempre associado com coisas ruins, é mercado negro, é lista negra, então o termo negro ele é sempre usado de uma forma pejorativa, né? E quando a gente pensa em cor, você fala da cor preta. Então, eu também peço licença para explicar essa minha posição. O porquê da nomenclatura de você utilizar, né? Exatamente. Né? E assim, é uma realidade que a gente vive no Brasil há 5 séculos, é estruturalmente colocada na nossa sociedade. Histórico e cultural, está enraizado, né? Exato, e assim, e se reproduz das mais diversas formas. Então, nós temos expressões que usualmente nós estamos utilizando e que nós nem imaginamos que sejam racistas, mas o próprio termo denegrir, né? Então, quando a gente fala assim, não, mas você está denegrindo a imagem do seu companheiro, mas o que é denegrir? Denegrir é tornar negro, né? E aí a gente vai pensar assim, então quer dizer, eu estou falando mal do outro, eu estou o tornando negro? É um absurdo, né? Se a gente for pensar para ver tudo assim, isso. É óbvio que a gente está pensando em coisas grandes, como a questão do direito, do respeito, de uma boa convivência, mas a gente, quando você fala que é uma questão cultural, a gente está nesses pontos, nesses detalhes em que a gente reproduz o racismo e não percebe. Né? Então, ao falar sobre um mercado negro, ao falar sobre denegrir, ao falar sobre o feito nas coxas, né? É uma expressão que remete ao racismo, né? Depois eu posso até retomar isso, mas é uma expressão. Então, assim, e isso vai se refletindo em muitas coisas, algo que eu acho fundamental, a nossa própria massa salarial. Por que o brasileiro ganha tão mal? Porque a gente ainda entende o trabalho como a coisa do escravo.
Então isso se refletiu e está presente então em todas as instâncias. Então é um racismo estrutural. E se eu, enquanto branco, não reconhecer o meu privilégio, se eu, enquanto branco, não desconstruir esse discurso, então eu estou do lado da opressão. Tá eu certo. estou do lado errado. Obrigada, Erison. Obrigada por ter vindo também, um prazer recebê-lo aqui. Será que tem como a gente lutar contra tudo isso e acabar, dizimar de vez com esse racismo? Bom dia. Bom dia, Sara. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. Sara, o que eu tenho para falar sobre isso vem muito do encontro de todos eles, tá? Eu sou da opinião que a gente só vai avançar, que a gente não tem avançado, a gente está parado e às vezes regredindo. A gente só vai avançar em relação a esse assunto quando todos entenderem que não existe uma bandeira apenas para o racismo, tá? Não é porque aconteceu esse caso nos Estados Unidos com o George Floyd que vai apenas os negros para as ruas para falar sobre isso. Essa é a hora do gay, do homossexual ir defender essa bandeira, do negro defender a bandeira gay quando acontecer algo desse tipo, quando o branco entender que precisa defender a raça negra e a raça branca, porque existe homossexuais brancos e gays. A gente precisa entender que o racismo não é só ruim para o negro, Sara. É dolorido para qualquer tipo de pessoa que sofre racismo. Você não sofre o racismo racial, mas você pode ter sofrido outro tipo de racismo. Preconceito por ser mulher? Justamente por ser mulher, por ser inteligente, porque existe todo esse tipo de preconceito. Eu tô falando isso porque eu tenho autoridade para falar que eu já sofri racismo de outros negros. Você já sofreu? Já sofri racismo de outros negros. Alguns dias atrás eu fiz uma postagem numa rede social falando sobre esse termo de racismo. E eu pus uma opinião minha, um ponto de vista meu, que uma pessoa que é negra também, que me acompanha, que nunca curte, nunca está ali incentivando o meu trabalho, ela teve a coragem de mandar o WhatsApp para mim para falar, para expressar a opinião dela, que ela não concordou. Então, tipo assim, ela nunca concordou comigo, mas a partir do momento que eu coloquei algo, um ponto de vista meu, minha visão, ela foi lá e entrou em contato comigo para poder falar. De forma preconceituosa? Então, para mim foi um preconceito, entendeu? Então existe entre o negro. Então, o racismo em si, o preconceito não é só contra o negro, contra o gay. Racial, é contra todos. E nós precisamos nos unir. É muito diferente. Você já imaginou? Aconteceu esse ato do racismo do George Floyd, se os gays, os brancos, os japoneses fossem todos lá dar a cara e falar, não, acabou isso aqui. É de uma forma completamente diferente. A mesma coisa quando acontecer com o gay, o negro ir também lá e defender, para que exista a união, para que as pessoas entendam que existe, realmente está fechado, que o mundo não aceita mais isso. Tá certo. Ô, gente, acho que é importante a gente tratar desse assunto. A gente está com uma enquete também no Facebook. A gente consegue colocar a enquete no Facebook? Coloca aí, a gente quer saber. Vamos lá. Lançamos agora a enquete. Você acha que o Brasil é um país racista? Sim ou não? As pessoas já começaram a votar. Acabamos de lançar a enquete, já estão 61 votos. 46 disseram que sim, 15 disseram que não. Eu voto no sim, acho extremamente racista e acho um absurdo ser racista. Como se nós fomos, né, crescemos, nós temos nossa raiz negra. Eu tenho uma raiz negra, né? É inevitável, não tem como negar. O mundo tem, né? O mundo tem. E, gente, é a humanidade é começa a raça em humana. África. Não existe isso. A gente vai mostrar agora alguns relatos de discriminação racial ocorridos aqui em Londrina. Roda aí, vamos conferir. Olá. Meu nome é André e eu vim compartilhar com vocês uma situação de racismo que aconteceu comigo dentro do campus da Universidade Estadual de Londrina, mais precisamente no setorial da biblioteca CLCH. Eu fui deixar um livro, foi emprestado pela aluna Mariana Panta, minha namorada, um livro do Abdias do Nascimento, que fala sobre o genocídio do negro brasileiro. Ao sair da biblioteca, eu fui cercado por mais ou menos uns 12 seguranças, a pé, de moto e de carro, afirmando que eu teria roubado um celular de uma aluna. Antes de entrar, eu já ouvi de longe o barulho do rádio, né, que o suspeito acaba de sair da biblioteca. Aquilo já me gelou, mas então eu não esperava que fosse comigo. Como eu não devia nada, né, fiquei tranquilo. Aí eles foram se aproximando e ficaram me questionando onde estava o celular, o que eu fiz com o celular. Tive que tirar tudo da minha bolsa, mostrar meu celular, a foto que tinha no meu celular para provar que aquele era o meu celular. Eles continuavam afirmando que as características batiam comigo e eu falava que não. Pessoas da biblioteca, funcionários da UEL vieram intervir, tentar me ajudar. Um dos seguranças pediu para que ele saísse e voltasse a trabalhar. E eu falei, né, tentando de todas as formas justificar que eu não tinha feito, não tinha
roubado nada de nenhum aluno, e aquilo foi aglomerando pessoas, eu fui ficando nervoso, comecei a chorar, e nesse momento eles acho que perceberam, né, que tinham feito algo muito sério e errado, e foram dispersando, e esse funcionário que tentou me ajudar falou que eu deveria prestar uma queixa. Eu fui na delegacia, prestei uma queixa, entrei com ação, esse servidor foi testemunha nessa ação, e eu ganhei a causa, tive que provar que eu não era o suposto ladrão, né? E fui indenizado pela situação vexatória que eu passei. Não caracterizou racismo, como no Brasil quase nada, né, se caracteriza como racismo, porém eu tive uma indenização, né, e pude provar que é o mais importante, né, que eu era inocente, sendo que eles deveriam provar que eu teria roubado o celular de alguém. Meu nome é Adilza Carvalho, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino aqui de Londrina, e eu vim aqui contar o meu relato, infelizmente, muito desagradável, e dizer que o que está acontecendo lá fora também acontece no Brasil, e principalmente está acontecendo em Londrina. A discriminação é real. Em outubro de 2018 eu fui abordada, eu e um amigo meu africano fomos abordados por um cidadão. Ele tirou a arma e direcionou ao nosso carro, perguntou se a gente tinha droga no carro, se a gente estava armado, e ali começou um terror na nossa vida, que até hoje reflete em angústia para os nossos familiares toda vez que a gente sai de casa. É um estado, né, de medo e de não proteção. Ele perguntou o que a gente estava fazendo ali, eu falei que eu era da Vila Casone e estava procurando um endereço. Ele perguntou, então, o que você estava fazendo? O que você está fazendo aqui? Você mora longe? Quer dizer, já começou aí a discriminação, me privando do direito de transitar, né, direito à cidade. Foi uma situação muito desagradável e eu me senti muito mal com essa situação. Até hoje eu me preocupo com a minha segurança. Depois eu fiquei sabendo que ele era um guarda municipal, não se identificou no local, e a abordagem dele foi muito cruel, e nós andamos nas ruas de Londrina realmente desprotegido. E fica aqui o meu relato, espero que sirva para conscientização da população londrinense e que as autoridades tomem conhecimento do que está acontecendo, que o racismo se faz presente na nossa sociedade. Casos como esse da Dilza e do André são mais frequentes do que a gente imagina, é isso mesmo, Maria de Fátima? É isso mesmo. Assim, a Dilza e o André são casos que eu acompanhei, não é? O André foi indenizado, ele já colocou que não foi assim, classificado como racismo, porque se fosse, o racismo é inafiançável e imprescritível. Que se fosse esse polaco do Fabrício saindo da biblioteca, ia pegar. Olha lá, jamais. A cara do europeu não ia. Não então, aconteceria. Não é preconceito, tá na cara. E dentro de uma instituição de ensino, como a universidade, que é uma universidade comprometida com as políticas de ações afirmativas, né? Então, e que faz um trabalho junto dos professores, dos alunos e dos funcionários. Então, a questão do racismo, ela é intrínseca, ela está na pessoa, né? Então, assim, ela como o professor já colocou aqui antes, o racismo ele é estrutural e ele é estruturante no nosso país. Ele estrutura as relações, né? Todas as relações sociais, as relações de poder, quer dizer, ele está presente nas relações de poder. Então, assim, você precisa combater o racismo, mas antes de combater o racismo, ou mais do que isso, você precisa ter uma atitude, uma posição antirracista, né? Você precisa ser antirracista. Então, não basta você dizer lá você é um empresário, você diz, olha, eu sou contrário ao racismo. E aí eu vou lá na tua empresa e eu pergunto para você, onde estão os negros na sua empresa? Eles estão só no setor operacional, né? Então, assim, se você faz... Então, essa é a diferença entre você combater o racismo e você fazer a luta antirracista. Fazer a luta antirracista é você ter lá na sua empresa ou no local de trabalho negros
em todos os espaços, né? Para que não fique caracterizado que lugar de negro é no setor operacional. Então, isso é você fazer a luta antirracista. O racismo é muito, como a Dilza colocou ali, ele impacta na vida da pessoa emocionalmente, ele impacta em toda a família. Foi em 2018, né? até Sim. hoje ela está abalada com isso, e abala mesmo. Sim, e nós temos casos assim cotidianos que chegam no conselho, na gestão, que nós acompanhamos, não é? Eu tenho um caso aqui que a gente está acompanhando já há mais de um ano, que é todo o pessoal de um prédio, de um condomínio, que não aceitam uma mulher porque ela e o filho são negros, que não gente, aceitam. para, pelo amor de Deus. Então, Eu não acredito que acontece isso nos dias de hoje. Aqui na nossa cidade. Que isso? Sara, para poder dar uma enriquecida nesse assunto, hoje ainda acontece comigo. Eu já tem 3 anos que eu sou palestrante. Eu já fiz, eu acredito que mais de 150 palestras em escolas estaduais, municipais. Em escolas particulares eu consegui fazer 2 e esse ano. Então... Porque existe uma certa resistência? Existe uma resistência. Por causa da cor? Dentro de escola, não justifica, Mas sabe o por que quê? a cor tem a ver com o que você acredita, com o que você estudou, com o que você pensa? Dentro da educação. Educação. Até porque, para a pessoa estar capacitada, precisa ter realmente... precisa ter um estudo, precisa ter realmente conteúdo para estar passando. E eu tenho notado isso, que existe essa resistência, por mais que eu já tenha feito eventos nacionais, por mais que eu tenha feito eventos em empresas. Então, não é por isso que eu vou deixar de continuar tentando. É tanto que esse ano eu já fiz em 2 palestras, já fiz em 2 escolas. Então é isso que eu quero tentar mostrar, principalmente para as pessoas que sofrem preconceito. Que não é por causa do preconceito que você vai desistir, que você tem que continuar seguindo em frente, se capacitar cada vez mais. É mais um motivo. Eu sempre falo, eu pego tudo isso, Sara, e coloco como combustível para chegar lá em cima, para realmente crescer e mostrar que não é porque minha cor ou meu cabelo que vai fazer com que eu não tenha a capacidade de realmente passar algo para as pessoas. E foi um sucesso nessas 2 escolas que eu fui particulares. Foi algo realmente de uma forma que eu abordei, que eles jamais... Vencer uma barreira, né? Sim. Um preconceito, um tabu. Sim, e foi uma surpresa para eles, porque eles não esperavam isso, entendeu? Me deram a oportunidade, mas não esperavam. E já fui convidado para voltar nessas 2 escolas. Ô, Lucas, você já sofreu preconceito? Com certeza. Por causa da cor? Com certeza. Minha vida toda. Acho que o racismo, ele entra na nossa mente de um jeito que a gente não percebe. A gente se sente muito inferior às outras pessoas e a gente acredita que isso é verdade. Elas fazem a gente acreditar que isso é verdade. E demorou muito tempo para eu conseguir me olhar e me aceitar como eu sou. Sério? Sim. Que coisa, né? A pessoa acaba até puxando para ela. Não sei se existe talvez um preconceito do negro com o próprio negro mesmo, né? Eu acho que essa é uma questão muito séria, que alguns sociólogos trabalharam também, que o negro foi tão coisificado durante a escravidão que isso tornou-se subjetivo. Então ele passa a se ver como uma coisa, ele passa a se ver como inferior. E o que o Lucas coloca, eu acho que é o mais doloroso de todos, é a naturalização do racismo. Então quando a Maria de Fátima fala assim, não, porque todo dia chega um caso, mas se chega 10 não chegam. E porque daí não percebe, porque daí simplesmente aceita, porque daí simplesmente, né, é assim mesmo e a gente vai seguir. E óbvio que ninguém nasce desconstruído, óbvio que ninguém nasce pronto. Nós viemos, e falo como branco, eu vim de uma educação racista, onde era normal fazer esse tipo de piada. Até o momento em que eu comecei a perceber, e aí, pela minha herança preta, né, pelos meus antepassados, pelo meu trisavô, que foi escravo, né, ou pela minha própria herança judaica, né, e aí eu me coloco no lugar de quem estava no campo de concentração e paro e penso, poxa, mas e se fosse comigo? Porque hoje as pessoas olham para mim e não vão fazer uma piada desse tipo, e assim, mesmo que façam e vão olhar, e como já fizeram piadas com a minha brancura, e eu falo, eu acabei de fazer do Fabrício, que ele é branquelo. Exato, mas aí é que foi tá. Preconceito. Mas só que aí que tá. Mas quantas portas se fecharam para ele? Mas não mata, exatamente. Exatamente, quantas portas se fecharam para ele ou para mim, porque a gente possa ter sofrido uma brincadeira dessa. Mas com o preto, não.
Mas com o preto, o preconceito mata. O racismo mata. O racismo mata. E assim, e a gente vai reproduzindo isso, né? Como você diz, eu acho que aponta para uma outra situação que é muito preocupante. Você vai na empresa, o preto está no setor operacional. Mas porque falta qualificação. Porque a gente tem uma política afirmativa, tem uma política de cota, mas ainda isso ainda não é o suficiente. Né? E ontem eu tive uma discussão imensa numa rede social sobre essa questão de dívida histórica, né? Com um rapaz francês, né, falando assim, eu nunca vi descendente de italiano falando sobre dívida histórica. Eu falei, meu avô não foi preso no tronco. Meu avô não apanhou, meu avô não foi tirado de Bérgamo e trazido para cá à força. E ele chegou aqui porque quis e ganhou salário para trabalhar. Falei, não, eu não tenho dívida histórica para cobrar mesmo. E tem até uma parte, até tem que ver o seguinte, os imigrantes quando vieram, né, eles quando chegaram aqui no Brasil, havia no projeto de imigração, eles todos foram beneficiados, receberam terras, receberam sementes, receberam animais e receberam incentivos do governo no momento que eles chegam aqui no Brasil. Dentro do projeto de branqueamento. Exato, dentro do projeto de branqueamento. Diferente da população negra. O que aconteceu no dia 14 de maio de 1888, após a abolição? Qual foi o programa de inserção do governo da nação brasileira para esses escravizados, para esse povo, para esses cativos que tinham acabado de sair dessa situação de quase 4 séculos de escravidão? Não houve um projeto, não houve um programa, ajuda, não. Né? Eles ficaram na rua, né, no dia seguinte, e aí sem moradia, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de assistência do Estado. E até hoje o Estado brasileiro, né, quer dizer, que a gente coloca Estado-nação, não fez isso. Então isso implica muito nisso que você está colocando, na questão de nós não termos ainda uma identidade. E quando você coloca uma outra coisa que eu acho assim, muito interessante, muito importante, que é essa questão da subjetividade, né, e que a gente precisa conceituar, voltar e discutir o que é subjetividade. Porque nós estamos falando de uma subjetividade branca, né? E o que é a subjetividade negra, por exemplo? A subjetividade negra, ela é a subjetividade na lógica da autonomia e da liberdade, que é diferente da subjetividade branca, que é o que você coloca, que é o que perpassa essa situação de racismo naturalizado e que naturaliza as relações, né? Então, é uma discussão que nós precisamos fazer. Exatamente. Né? A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. A gente está falando hoje sobre racismo, preconceito racial. Manda sua dúvida para cá, manda seu comentário para cá, 3315-1313. Ou então pode fazer seu comentário também no facebook.com/TarobaLondrina. O intervalo é rapidíssimo e eu volto já já. Bora com música? Bora com música? Vamos com música. Eu quero música. Querer cabe meu coração. Ai, me faz sofrer, faz que me mata e se não mata fere. Crescer do ar pra iluminar as trevas vindas da paixão. Eu quis lutar contra o poder do amor, cair nos pés do vencedor para ser o serviçal do samurai.